Francelino, na sua vida, por que você fala tanto isso? Nossa, toda vez que eu me pego, eu vejo você falando sobre isso. Por que, Francelino? Porque às vezes na minha vida eu deixei de ser verdadeiro. Para você que está assistindo, às vezes na minha vida eu deixei de ser verdadeiro na hora de comunicar, na hora de me expressar. E isso foi para mim como num jogo de xadrez. O adversário pegando o próprio peão e abocanhando a minha rainha. Então, se você não quiser passar por momentos assim, que eu já passei, eu não quero que você passe por momentos assim, seja verdadeiro. Fale de improviso, mas seja verdadeiro, coloque emoção e coloque razão. Esse é o segredo. O podcast Fale Ainda Melhor e Convença Muito Mais está começando. Seja bem-vindo. Eu sou o Marcelo Miller. Eu sou o Júnior Porto. Eu sou Francelino Ribeiro. E o podcast de hoje tem como tema Como Falar de Improviso. Francelino, como está o projeto Fale Ainda Melhor e Convença Muito Mais? E o porquê desse tema? Bom, Marciano, o projeto está maravilhoso. Você que nos assiste, nos acompanha, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar sempre ligado junto conosco. Dizer que realmente a gente está seguindo a vento e popa, dizendo que o projeto realmente está dentro do esperado, né? Por quê? Porque a gente faz com muito carinho, com muito amor, né? E o porquê falar de improviso? Teve gente que já me pediram. Olha, Francelino, quando eu fico numa situação assim, num beco sem saída, como eu consigo me virar? Qual que vai ser a forma que vai fazer com que eu realmente consiga me virar, sair desse beco, né? E o improviso, ele é principalmente a arte daquele que tem uma boa comunicação. Ter sempre uma carta na manga, essa é a palavra. Ter sempre uma carta na manga para você poder se sobressair numa situação, principalmente de improviso, Marcelo. Primeira pergunta do nosso podcast de hoje é: como improvisar em situações de imprevistos? O improviso, ele já vem do imprevisto, né? Mas eu vejo que para você improvisar no imprevisto, bom, a pergunta ela é um pouco embaraçosa, mas vamos lá, vamos tentar destrinchar ela o máximo possível. Um certo dia, eu já contei um pouco da história, eu ganhei um troféu, vocês devem lembrar, de oratória, etc. Mas eu confesso para vocês que eu costumava muito não seguir o script, sabe? Pegar o papel na mão e ler, certo? Então, eu costumava muito fazer isso. Às vezes, fugir um pouquinho da raia, sabe? Para poder dar mais emoção, porque a leitura, né? Eu, por exemplo, hoje, eu estou sentado aqui, mas a tela de vocês está aqui, tá? Está nesse lado aqui, né? Então, eu precisei mudar de local para não olhar tanto para vocês, mas sim olhar mais para a câmera, né? Então, isso é improviso, sabe? Isso é improviso. Eu me peguei muitas vezes nas gravações dos outros podcasts olhando mais para vocês, e eu preciso olhar para a nossa audiência, né? Vocês eu vejo todo dia. Então, esse é o segredo, certo? Então, às vezes a nossa mente, né? A nossa mente, ela passa por um momento em que ela decide rapidamente o que ela vai fazer. E você só consegue dizer para ela o que ela vai fazer da forma correta se você treina aquilo, certo? Improviso é isso. Então, falar de improviso é isso,
certo? É treinar a sua mente para momentos imprevistos que podem surgir no teu dia a dia, ou no meio do teu discurso, ou no meio da tua oratória, ou até mesmo no meio da tua vida, certo? Vamos lá, a nossa mente ela está treinada que o fogo queima. No momento que a gente encosta o dedo na chapa de um fogão quente, o que a nossa mente vai fazer? Deixa eu pedir para vocês. O que ela vai fazer, pessoal? Ela vai dizer que doeu, sentiu uma dor. Exatamente. Ela vai Na hora, dizer vai acusar. que... Exato. Então, o que você vai fazer? Você já está treinado a repelir com a dor. Ou seja, encostou na chapa do fogão quente, isso é questão de milissegundos. Você automaticamente, pá, certo? E na arte de se comunicar, na arte de falar, não é diferente, certo? Você passar por um momento de improviso é isso. É você puxar o coringa, ou seja, a frase que pode ser o coringa, e encaixar naquele momento, certo? Então, a palavra que eu usei anteriormente, certo, ela é o coringa, certo? Ela é o coringa. Por quê? Porque eu falando certo me dá um tempinho, me dá um contexto no assunto para mim pensar o que eu vou falar depois. Né? Então isso é falar de improviso. Lógico, tu não vai poder utilizar a palavra, por exemplo, repetitiva, aí você tem que cuidar. Né? Utilizar a palavra né. Todo final de frase, vocês já ouviram alguma pessoa perguntar para vocês que estão junto comigo? Vocês já ouviram alguém falando né? É coisa chata, é chato, né? É chato. Então, você tem que treinar vários coringas de várias cores e vários modelinhos diferentes, para você encaixar na sua hora de improviso, na hora que você vai precisar botar o improviso na arte de se comunicar e principalmente convencer. E aí a gente vai falar ali na frente mais sobre falar de improviso, mas convencer no improviso. São duas coisas bem diferentes. Se uma pessoa quer fazer uma entrevista de emprego, então uma dica para ela é melhor decorar, né, o texto, a apresentação, o que ela vai falar, ou falar de improviso? Improviso. A pessoa que decora, ela perde, sei lá, 3 pontos. Onde ela poderia tirar 10, o teto máximo dela é 7. Porque mostra que ela não tem conhecimento. Ela foi lá e decorou. Todo mundo é capaz de decorar. Certo? Agora, a pessoa que decora com capacidade de colocar emoção e improvisar no meio, aí sim, decorar, beleza. Show de bola. Mas o improviso ele tem que estar presente, sabe? Responder, porque a gente não sabe o que vai um recrutador vai pedir na hora de uma entrevista, né? Então, responder de improviso também. E seguir um script, sim, mas que tenha um script que seja colocado emoção, razão e integridade. Na hora de uma entrevista de emprego, eu acho que, além do improviso, tem que ter tudo isso. Razão, emoção e integridade. Não adianta a gente só falar de improviso e não colocar tudo isso em destaque. A pessoa te contrata por quê? Porque ela teve uma razão para te contratar. Certo? Ela te contrata por quê? Porque você tocou no emocional dela. E ela te contrata por quê? Porque ela sentiu que você é verdadeiro. Só isso. Então, esse é o segredo na hora de uma pessoa ser recrutada para um trabalho, para uma atividade. Falar de improviso, ok. Decorar, ok. Desde que você coloque, na hora que você decorar, razão, a integridade, mas principalmente também a emoção. De repente, colocar tópicos, né? E ir argumentando sobre cada um também, né? Um professor, por exemplo, ele
ele geralmente, na hora de apresentar uma aula, ele pega um slide e coloca uma palavra-chave. A palavra-chave é o improviso dele, certo? Porque ele já conhece o assunto, ele conhece a história, ele conhece tudo, então ele coloca a palavra-chave só para dar uma sequência. O improviso é isso, sabe? É você pegar o Coringa, você saber a palavra-chave, que é o Coringa, certo? E dar sequência com aquele Coringa, né? Um jogo de dominó, vocês já jogaram dominó? O que acontece no dominó? Ele não tem a peça apagada dos dois lados? Essa peça, eu posso estar enganado, me corrijam se eu estou enganado. Essa peça, ela se encaixa com qualquer outra, é isso? É isso. Essa peça, ela vai se encaixar com qualquer um dos outros números. Certo? Então, você precisa ser essa peça do dominó. Falar, se comunicar, precisa ser assim. É isso. É literalmente isso. Estar pronto para todas as... Né? Exato. Entrar no campo de batalha, deixar acontecer, e na hora de você largar a sua opinião, você está pronto para, primeiro, responder com integridade se você sabe ou não sabe, mas principalmente ter uma sincronia. É você orquestrando a arte de se comunicar na frente de uma outra pessoa, seja por conhecimento ou seja por improviso. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, Marciano, aproveitando que você fez essa pergunta para mim. Qual que é a primeira reação de uma pessoa quando ela é pega de improviso? Quando eu te faço uma pergunta de improviso assim, o que você responde? Como você reage? Acho que o primeiro, né, é o pensamento, né? O pensar bem antes de falar, né? Você gagueja. Isso. Porque você precisa de tempo para processar. Certo? E você gaguejar mostra um ponto a menos na hora de convencer. Você já perde ali. E sabe o que você precisa saber? Ter consciência, Marciano, que você precisa ter um coringa para colocar enquanto a tua mente pensa. Você tem que falar enquanto a tua mente pensa. Falar qualquer tipo de coringa, você entendeu? Eu conheci um prefeito, e esse prefeito, na hora de... Como eu trabalhava em rádio, fazia muitas entrevistas, né? Esse prefeito, eu sempre entrevistava ele, e toda entrevista, toda, sem exceção, ele falava a palavra encaminhamentos. Toda a entrevista. Porque nós já estamos dando encaminhamentos, nós já demos encaminhamentos. Quando ele falava encaminhamentos, era notório, lógico, para aquele que tinha conhecimento da área, que ele estava colocando a palavra encaminhamentos como um coringa para puxar o outro assunto. Porque falar de improviso nada mais é do que isso. Você botar um coringa, certo? Para você puxar novas teias nesta grande teia, que é a arte de se comunicar. É como se você fosse uma aranha e você estivesse puxando novas ligações para a sua teia. Porque, afinal de contas, a teia, ela precisa, o objetivo dela é prender, né? A mesma coisa que uma rede. O objetivo dela é capturar. Falar de improviso também é você puxar novas teias, né? Novas linhas, para capturar cada vez mais a atenção com o objetivo final, que é convencer. Então, falar de improviso é isso aí, certo? E quando me disseram sobre esse tema, falaram sobre esse tema comigo, eu disse, olha, eu vejo que é um tema muito importante, porque quem hoje, vocês alguma vez, pessoal, alguma vez vocês tiveram a oportunidade de alguém falar para vocês como falar de improviso?
Não. Porque as escolas não ensinam isso. Ninguém ensina isso. E nada melhor do que alguém que já viveu muito. Lógico, modesta à parte. Eu já vivi muito momentos onde eu tive que falar de improviso para falar de improviso. Então, eu estou trazendo assuntos da minha realidade, da minha vida, para trazer para você. Então, falar de improviso é isso. Mais uma pergunta, porque o assunto está bom. Estou gostando desse assunto aí, pessoal. Eu queria dizer, aproveitar que estamos na metade desse podcast, estamos dando andamento nesse podcast, mas que a gente tem um grupo do Telegram. Lá eu falo de improviso todo dia. Todo dia eu faço um download da minha mente, do meu pensamento, e eu largo lá dentro do grupo do Telegram. Às vezes eu gravo um áudio, às vezes eu bebi e gravo um áudio, às vezes eu tomo um vinho mais forte e gravo um áudio, mas eu faço um download daquilo que eu tenho de coisas boas na mente para repassar para minha audiência, e lá no grupo do Telegram eu faço isso, certo? O Telegram, se você não conhece, é um aplicativo melhorado. Ele é mais eficiente que o WhatsApp. E hoje está ganhando um pouquinho de forma, porque lá é muito seguro. Lá ninguém sabe o teu número, nem mesmo se você está dentro daquele grupo. O que você vai ter lá é literalmente só conteúdo. Então, vou te convidar. Acesse o link aí que está na descrição desse vídeo. E você pode entrar aí para o nosso grupo do Telegram, tá bom? Vou ficar muito feliz, é gratuito. Ficar muito feliz em poder compartilhar as minhas histórias, os downloads da minha mente, junto com você, ajudando você a falar ainda melhor e convencer muito mais. Então, é preciso me preparar para situações de imprevisto? Com certeza, com certeza. Todos precisam se preparar para o imprevisto, para o improviso. Todos. Principalmente na área da comunicação. Vamos lá, se você é vendedor de abacaxi, certo? O abacaxi ele é nada mais nada menos que plantado, ele vai nascer, certo? Você vai colher. E lá dentro tem abacaxis bons e abacaxis não tão bons assim, e tem os ruins. O ruim, ele é aparentemente notável, certo? Você vai perceber que o abacaxi não é bom pela lata dele, né? Pela aparência. O não tão bom assim, ele é muito difícil de ser notável, a não ser que você descasque o abacaxi e experimente, certo? E você fez uma plantação, sei lá, 10 mil abacaxis. Esses 10 mil, você na lata disse que realmente não era bom. Mas você sabe que nesses 9 vai existir os ótimos e vai existir aqueles não tão bons assim. E aí você é um vendedor, você está com um carrinho de abacaxi e você vai ofertar o abacaxi. Certo? Geralmente, você, na hora de convencer, terá que cortar o abacaxi, descascar o abacaxi e experimentar. Se ele for docinho, se ele for dos bons, você vai ofertar para o seu cliente. A grande maioria faz isso. Agora, se ele não for dos bons, você literalmente, como é que você vai vender algo que não é bom? Né? Você vai lá e coloca um adoçante, né? O vendedor não quer perder. O detalhe é que nos próximos abacaxis não vai existir adoçante. E aí quem comprou de você se sentiu enganado. Então o improviso tem que ser, vamos lá, razão, emoção e integridade. Você perdeu a integridade e você perdeu a razão. Você só colocou emoção. Certo? Então o abacaxi que você vendeu não era o abacaxi verdadeiro. E aí a pessoa, na próxima vez que encontra você de carrinho, vendendo abacaxi, vai chegar para você e dizer bem assim, ó, deixa eu experimentar esse abacaxi. Mas eu quero experimentar o abacaxi que é esse aqui.
ele vai fazer você descascar, o vendedor descascar o abacaxi na frente dele. Vai fazer o vendedor experimentar primeiro. Se o vendedor tiver sorte e o abacaxi for um dos bons, ótimo, perfeito. Agora, se não for dos bons, o que essa pessoa vai fazer? O vendedor vai ter que sair dessa saia justa, no improviso. Mas lembrar que ele vai ter que colocar razão, emoção e integridade. Se ele não colocar razão, nem emoção, nem integridade, o que vai acontecer? Bom, ele não vai ser mais verdadeiro, ele vai ser uma pessoa fria, vai ser uma pessoa sem razão. Perder a marca, né? Tecnicamente, você acha que ele vai vender de novo? Bom, para aquela pessoa nunca mais. E para aquela pessoa nunca mais, mas para o amigo daquela pessoa também não. Para o pai daquela pessoa também não. Para o tio daquela pessoa também não. E aí vai ramificando. A teia do mal. Ela vai ramificando. E aí o improviso ele vai água abaixo. Certo? Então, é muito importante isso. Decora o seu improviso. Ele precisa ter razão, ele precisa ter emoção, ele precisa ter integridade. Na hora de se comunicar de improviso, é preciso esses 3 apontamentos, certo? É isso que eu gostaria de deixar muito claro nesse podcast. E quais são as técnicas para você decorar, para você ter as palavras em mente de improviso? Eu vou falar no final desse podcast, porque o Júnior ficou aí para fazer essa pergunta, não saia daí. Correto. Muito bom. Então dentro dessa mesma pergunta, Francelino, então quer dizer então que falar de improviso você não pode inventar algo na hora, tipo, que não seja verdadeiro, então. Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você inventar, coloca você em xeque-mate. E esse xeque-mate pode ser num jogo de xadrez, a rainha ser abocanhada. Abocanhada até mesmo por um peão. Então, se você inventar sem ter integridade e sem ter razão e sem colocar emoção, num jogo de xadrez, isso significa a rainha ser abocanhada até mesmo por um peão. Certo? Exatamente. Você precisa ser verdadeiro na hora de se comunicar. Francelino, na sua vida, por que você fala tanto isso? Nossa, toda vez que eu me pego, eu vejo você falando sobre isso. Por que, Francelino? Porque às vezes na minha vida eu deixei de ser verdadeiro. Para você que está assistindo, às vezes na minha vida eu deixei de ser verdadeiro na hora de comunicar, na hora de me expressar. E isso foi para mim como num jogo de xadrez. O adversário pegando o próprio peão e abocanhando a minha rainha. Então, se você não quiser passar por momentos assim, que eu já passei, eu não quero que você passe por momentos assim, seja verdadeiro. Fale de improviso, mas seja verdadeiro, coloque emoção e coloque razão. Esse é o segredo. Vamos à última pergunta, então, Francelino. Queremos saber, então, quais que são as técnicas ou a técnica usada para falar de improviso. Vamos lá. Toda vez que eu gravo um podcast, eu trago em destaque que para você se comunicar, ampliar o seu vocabulário, você precisa ler muito. Então, hoje não é diferente. Hoje eu queria dizer para você que você precisa praticar a leitura para você falar de improviso.
Palavras novas, palavras diferentes, o seu vocabulário aumenta. Então, pratique a leitura para você falar de improviso. A segunda coisa, segunda técnica, tá? Muito importante na hora de você falar de improviso, você precisa treinar, isso é treino. Tá? Treinar a sua mente, certo? Para você pensar e falar ao mesmo tempo. Para não ficar um vácuo, sabe? Não ficar um vazio. Você precisa. E eu sei que homem, para você que é homem que assiste, é muito difícil. É muito difícil. As mulheres têm uma facilidade incrível. A mulher, hoje, ela faz o almoço, ela cuida do filho, ela cuida do leite que está cozinhando para não passar por cima. Nossa, o que ela faz mais? Lava a roupa. O homem, ou ele cuida do filho, ou ele faz o almoço. Então, é muito difícil, vangloriando agora as mulheres, tá? Mas é muito difícil um homem, ou qualquer ser humano, tá? Qualquer pessoa, pode ser homem, até mulher, não tem problema nenhum. Somos todos iguais, feitos da mesma matéria. Mas é muito difícil falarmos e pensarmos ao mesmo tempo. Porque nada mais é você falar de improviso, é você pensar antes, depois falar, mas você precisa ter os coringas no meio. E esses coringas, eles têm que vir um treinamento para você encaixar esses coringas no meio da tua fala, sem com que a outra pessoa perceba que você está improvisando. Certo? Então, palavras-chave, como certo, então, veja bem, dessa forma. Isso faz com que o teu vocabulário ele se torne mais atrativo, sem vácuo, né? sem espaçamento na hora de se comunicar, mas mais do que isso, com o objetivo principal de convencer e manter a atenção. Lembra da teia, lembra de uma rede. Essa semana eu gosto muito de pescar. Eu tenho um amigo que se chama Henrique e eu e ele fomos pescar essa semana. E essa é uma história que eu contei lá no Telegram. Alguém ouviu? Sim. Ouviu? Eu vou contar para a audiência aí, porque o Telegram ele é mais limitado. Se você quiser entrar para esse grupo, tem um link aqui na descrição. Lá, todos os dias, eu faço um download na minha mente e conto assuntos exclusivos que praticamente eu não conto em nenhuma outra rede social. Mas aí eu fui... Um homem corajoso na água gelada. Na água gelada, exato. E aí eu fui pescar e a gente gosta bastante de pescar com, às vezes, isca artificial e às vezes isca viva, enfim. E naquela oportunidade eu estava pescando com uma isca artificial. E essa isca artificial é uma isca nova. Ela recém tinha chego. Ela custava nada mais, nada menos que R$150. Talvez para algumas pessoas 150 é dinheiro, para outras não. Mas para ser uma isca nova, R$150, nossa, teria que dar muitas pescarias com aquela isca. E a vara, o molinete, ele também custava bastante. Custava, em média, aí, R$300, R$350. Dessa maneira, dessa forma, o que aconteceu? Eu pescando, a isca enroscou em uma rede de pesca que estava dentro do rio. A gente não viu a rede, enroscou a isca, e aí nós estávamos chegando quase no final da linha, no molinete, e veio uma sensação. A gente não pode perder, porque se estourasse a linha, para mim achar a isca ia ser muito difícil dentro do rio, certo? E se eu soltasse o molinete afundava, e para mim achar também ia ser muito difícil.
O que eu fiz? Eu segurei o molinete e o barco ele estava indo com a correnteza, né? E estava acabando a linha no molinete. Até ligar o barco e ir a favor da isca, eu pulei dentro do rio, numa água gelada, seus 13 graus, e estava muito frio. E eu pulei dentro do rio e fiquei segurando o molinete, lógico, depois, consequentemente, com o colete, a dar um pouquinho a favor e depois pegar, então, a isca. E foi um negócio de improviso. Eu tinha feito isso antes? Nunca. Nunca na minha vida. Eu me saí super bem? Olha, eu acho que sim. A gente conseguiu conquistar o nosso objetivo. Então, é isso aí, tá? Falar de improviso é isso. É você, às vezes, poder sentir que tem alguma adversidade na frente, que seja uma água gelada, mas que você vai se sobressair na hora de falar de improviso. Então, essas são as dicas, tá? Encaixa essas palavras coringas, descubra quais são as suas palavras coringas. Para um advogado, a palavra coringa pode ser uma palavra mais incrementada, certo? Pode ser um termo mais voltado para a linha da advocacia, né? Exemplo, excelentíssimo. Excelentíssimo é a palavra coringa. Talvez você não saiba, mas é uma palavra coringa. Quando o advogado fala excelentíssimo, ele bota essa palavra para poder pensar ali na frente o que ele vai argumentar. Então, talvez a palavra certo seja uma palavra mais simples que vai poder te ajudar melhor. Vai poder fazer mais parte, se encaixar melhor com o seu vocabulário. Então, na leitura, no dia a dia, pessoa que você vai descobrir as palavras coringas. E lembre-se, falar de improviso é botar as palavras coringas para você ter tempo de pensar o que você vai falar na sequência. Não deixando de ser íntegro, colocar emoção e razão na hora de improvisar. É isso aí. Então, o nosso podcast Fale Ainda Melhor para Convencer Muito Mais está chegando ao fim. Você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify ou Deezer, também disponível no YouTube e Facebook. Confira nossos novos conteúdos diariamente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Instagram, Francilio Ribeiro TV. E também não deixe de participar agora mesmo do nosso grupo do Telegram para receber dicas exclusivas. E o Tá link... aqui em cima o link, tá, pessoal? Tá aqui em cima o link na descrição desse vídeo. Participe do grupo do Telegram, Marciano. E, pessoal, acesse nosso site, é www.franciliribeiro.com.br. E dizer para você que você acessando o nosso site, deixe o seu e-mail lá e deixe o seu primeiro nome. Por quê? Porque, infelizmente, mesmo que você me siga já no Facebook, lá no Instagram, as redes sociais, elas limitam, elas não entregam o nosso conteúdo 100% para todos, mesmo que você me siga, certo? Então, isso é um algoritmo e isso a gente não tem o que a gente questionar. Mas você me seguindo ou entrando no grupo do Telegram, que o link está aqui em cima, você vai saber em primeira mão tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, tudo que a gente produz. Tá? E dizer que esse mês você pode ter uma oportunidade única da sua vida para você falar ainda melhor, para você convencer muito mais. A gente vai ter uma masterclass onde durante 3 noites eu vou estar entregando para você aulas online e gratuitas, ajudando você a falar ainda melhor, para convencer muito mais, com técnicas que me ajudaram, que ainda me ajudam, certo? Eu ainda vou estar divulgando a página de inscrição para essa Masterclass, para essa super turma, e se você entrar no grupo do Telegram, você vai receber o link para você se inscrever para essas videoaulas gratuitas, certo? E dizer para você que é muito bom ter todos vocês aí, ter a audiência de todos.
nesses podcasts que são feitos com muito carinho, com muita atenção. Obrigado pela atenção de vocês, equipe. Forte abraço, sucesso para todos e a gente se encontra aí no próximo podcast.